Olá, internautas do Regionalzão Talk. Hoje num Regionalzão Talk um pouco diferente, né, com um conceito mais delivery, digamos assim, né? A gente saiu do estúdio e veio até a Câmara Municipal da cidade de Uberlândia para conhecer os dois novos vereadores, né? De um lado, o vereador Higino, doutor Higino, muito conhecido, né, do PT, era suplente, entrou no lugar da Dandara, né, que foi eleita deputado federal. Do outro lado, nós temos Gilberto Rezende, que entrou no lugar do ex-vereador Caporez. Não sei se é vereador ainda, como é que se fala isso, se é vereador, se é ex-vereador. Eu sei que ele ganhou para deputado estadual e entrou o Gilberto, e a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre esses dois novos vereadores de polos completamente diferentes da política. Então, um conteúdo completamente exclusivo que você vai ver hoje aqui no Talk. E antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Primeiro, Confiança Alimentos, a carne mais gostosa do Brasil. É uma indústria alimentícia aqui da cidade de Uberlândia, entendeu? Frigorífico. Você vai ver por aí, lá no Leal, você vê no Deville, em vários supermercados da cidade, aquele pacotinho de carne escrito assim, Confiança Alimentos, Família Confiança, Gran Reserva. Vou pegar, meu amigo, Veja bem, nós somos de Minas, do Triângulo Mineiro, e nós temos a capacidade de comer um pão de queijo com um pedaço de queijo dentro. É facinho para nós fazer isso, mas eu vou te falar, aqui também tem a carne mais gostosa do Brasil, Confiança Alimentos. Também tem a iCenter, para você que gosta de iPhone, produtos Apple. A iCenter é especializada em produtos Apple aqui na cidade de Uberlândia. Estragou, quebrou, quer comprar um novo, quer trocar, quer fazer negócio? Vai na iCenter, pesquisa aí, @iCenter. E começando aqui, né, meu pai ensinou que os mais velhos sempre primeiro, então vou te apresentar primeiro, 55 anos. Seja bem-vindo ao Talk. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês para poder expressar, né, o nosso adentro dentro do Legislativo da cidade de Uberlândia. É um prazer estar aqui com você e junto com o meu amigo aí, o doutor Higino. Doutor Higino, seja bem-vindo, doutor Higino. Eu que agradeço pelo espaço. Chegando aqui para muito trabalho, e nós somos de lados opostos, mas já ficamos amigos e temos pelo menos uma pauta em comum. Eu sou católico, tenho muitos amigos evangélicos, mas nós vamos defender as religiões de matrizes africana. Ele vai ter um parceiro para a gente, inclusive, projeto conjunto. Agora me fala, como é que é isso? Pra gente começar já saindo completamente da pauta e deixando os assessores de vocês loucos, antes de mais nada, como é que é esse negócio? Entendeu? Entrar assim do nada, quando você se vê, entrou um vereador novo de direita, um outro de esquerda, com pautas completamente opostas, e nós estamos aqui discutindo e falando aqui na casa da discussão, aqui na Câmara dos Vereadores. Como é que é pra você entrar assim já numa entrevista com Olha, eu sou um líder da religião de matriz africana, eu sou um babalorixá, eu estou na religião, eu tenho 55 anos de idade, já estou na religião há 45 anos. Eu vou à igreja católica, vou à igreja evangélica, mas professo a religião de matriz africana. E a gente sofre muito preconceito, muitas intolerâncias, e precisava de um representante nato da religiosidade daqui. Nós temos a bancada evangélica, nós temos uma bancada católica, e precisava de alguém chegar e adentrar dentro para trazer os projetos da nossa comunidade. Isso eu estou dizendo em termos da religião de matriz africana, mas em termos sociais, a gente já trabalha com projetos sociais há mais de 36 anos. A gente sabe o que o gueto precisa, a gente sabe o que a sociedade precisa. Então nós estamos adentrando dentro da Câmara com uma vasta experiência do que as comunidades, tanto as comunidades carentes, quanto a sociedade de Uberlândia precisa. Então a gente não está chegando aqui como alguns vereadores vêm como marinheiro de primeira viagem. E eu acho que essa oposição radical, eu acho que ela está levando o Brasil aos extremos. Eu acho que a gente tem que fazer uma política onde homens sentam para discutir as necessidades, as facilidades, as leis que podem melhorar as condições dos munícipes. Eu acho que você deveria sentar, discutir ela, chegar em um denominador comum. Agora, bater na mesa e agredir verbalmente, às vezes até corpo a corpo, eu acho que isso aí a gente tem que dar um basta. E eu chego dentro da Câmara hoje como uma política de vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir as duas partes. Ao oposto do meu antecessor, que já era uma direita extrema. E eu não pratico essa política. Eu já entrevistei o Caporez algumas vezes
Mas é muito radical, assim, ele é radical mesmo. Ao extremo. Ao extremo. Ele, inclusive, na ocasião, você vai poder comentar sobre isso também, depois... Eu entrevistei, ele falou, não, se o Bolsonaro pedir para me votar num cachorro o governo de Minas Gerais, porque no primeiro turno o governador Zema não apoiou o Bolsonaro de imediato, né? Ele apoiou só no segundo turno. E aí eu trouxe essa discussão para ele a respeito do Zema. E ele falou, não, se o Bolsonaro pedir para me apoiar um cachorro, eu vou apoiar. E isso virou uma discussão, assim, virou um buchiche muito grande, porque imagina só, isso é muito radicalismo. Mas é aí onde eu acho que a política está completamente ao inverso do que era ontem. Os homens sentavam, discutiam, chegavam no denominador comum. Eu jamais vou chegar e vou aprontar o meu voto porque alguém chegou e falou assim, ó, vote porque é meu amigo, vote porque eu estou lhe pagando, vote porque esse cara aí é o que eu quero que ele esteja lá, não, o que você quer. Mas e o que a comunidade necessita? O que cidadão brasileiro, o que o momento do Brasil precisa é isso? Então eu acho que a política, ela toma um rumo muito exacerbado em relação a essa política radical que foi construída nos últimos 4 anos. E, para ser sincero, não foi nos últimos 4 anos, mas nos últimos 4 anos que ela veio mais à tona. Alguns anos atrás a gente vem passando isso aí, onde as pessoas falam, vote nele porque eu quero, vote nele porque precisa. Não. E a necessidade? A pessoa tem essa competência? Ele sabe das dificuldades, ele sabe aonde o Brasil realmente necessita. No nosso caso aqui, no município, eu trago projetos da minha comunidade, onde eu saí como presidente de associação, como presidente de uma federação religiosa que hoje é a bola da vez. Aliás, hoje não, sempre as religiões de matriz africana, o movimento negro, ele vem sendo massacrado e as leis de um estado onde se diz que é laico não é cumprido. Então a gente vem com esse trabalho, a gente vem com essa luta, aonde nós iremos sentar, discutir as políticas do que for melhor para o município, estender a mão ao executivo sim, mas também não deixar de olhar aquelas pessoas menos favorecidas. Como é que você chega nessa Câmara, já escutando esse discurso, e como é que é isso? E comenta também o fato do Caporeso falar sobre que votaria até num cachorro se o Bolsonaro pedisse. Eu chego muito otimista e eu chego com mais de 30 anos de luta pela moradia e pela reforma agrária. Eu chego trazendo para a Câmara a esperança de mais de 100 mil pessoas, porque Uberlândia parece uma cidade rica, uma cidade pujante, e é mesmo parte dela, mas 25% da cidade é irregular. E eu venho para cá para trazer uma realidade muito dura. Crianças que não têm banheiro em casa, um jovem que não consegue estudar porque não tem energia elétrica, um trabalhador que não consegue sair de casa sem botar um saquinho de supermercado no pé para pegar o ônibus, que também é longe, é distante. Então eu venho trazer para cá reivindicações muito concretas. Ontem mesmo nós já fizemos um requerimento para reabrir a Secretaria de Habitação. O Carride informou que já está no planejamento, deve reabrir. Eu quero entender que isso, nós estamos pelo menos sintonizados com a necessidade de Uberlândia, mas pode ter sido também a nossa provocação que já fez reabrir essa Secretaria de Habitação. Nós também ontem requeremos que o prefeito crie uma Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, porque só uma secretaria é capaz de atender essas 100 mil pessoas, com estruturas para acompanhar necessidades emergenciais, arrumar as ruas que estão intransitáveis, consertar inclusive os gastos de energia. Aí o povo fala assim, mas é gato. Aí, o DEMAI, quando precisou e tinha interesse do prefeito, colocou o gato com o DEMAI lá no Glória. Então é possível organizar para as famílias terem um mínimo de dignidade. Eu penso que esse grupo que se diz cristão, para falar do Caporeso, e estão defendendo um mito, eles estão dando volta no passado, porque quem acredita em mito é pagão, era pagão. O cristianismo, ele trouxe um Jesus que está no meio dos pobres, que não usa arma, que está sempre multiplicando pão, multiplicando peixe. Eu penso que quem acredita, vota no cachorro, porque um mito mandou, está completamente fora da caixinha e fora do contexto de qualquer tipo de religião. Eu espero que esse tipo de pensamento, tanto religioso como dogmático, que inclusive provocou o 8 de janeiro, onde um monte de gente desequilibrada quebrou os maiores símbolos do judiciário, legislativo e executivo, que isso se isole num canto só e a democracia volte a reinar
e a gente consiga conviver com as diferenças ideológicas. O Gilberto é de direita e tem os seus valores, a direita tem muitos valores importantes. Inclusive, o Gilberto estava falando aqui, esse negócio de sentar, conversar, tem que ouvir os dois lados. Eu me lembrei muito bem da entrevista que eu fiz com o Alexandre Silveira. O discurso é bem parecido. Eu entrevistei, na ocasião, o senador Gilberto Silveira, hoje ministro de Minas e Energia, e ele falou exatamente, não, gente, a gente tem que sentar e conversar. As coisas se resolvem conversando. E eu acho que é um grande desafio nessa radicalidade que está hoje em dia, nessa radicalização que está hoje em dia, a gente sentar e conversar. Não, se você imaginar que o princípio norteador da direita é a liberdade e o da esquerda é a igualdade, para mim aí são os dois grandes pilares. Nos dois polos tem muitos valores. E conversando a gente consegue encontrar um equilíbrio que leve mais qualidade de vida e liberdade para as pessoas. Eu acho que é isso que é o segredo. Falou a respeito desses polos, eu acho que é bom a gente falar sobre isso daqui, que é essa questão conceitual, que muitas vezes no Brasil, tanto de quem se considera de direita ou de esquerda, não entende o conceito de fato do que é ser de direita. Isso não é só no Brasil. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na França, está acontecendo no mundo inteiro. Conceitualmente a pessoa não sabe o que é ser de direita. Ah, ser de direita eu sou contra ladrão e homossexual e eu sou de direita e pronto. E acredita que aquela ali é a única pauta e a única bandeira de direita. E de esquerda é exatamente ao contrário. Não, eu aceito a homossexualidade. Não, ladrão tem que ser... O cara acha que é isso, ser esquerda e direita no Brasil. Você vê muito essa diferença? O grande problema do cidadão brasileiro em relação ao voto é que desde que Brasil é Brasil, muitos são direcionados a votar naquilo que era dos interesses dos grandes coronéis, de pessoas que realmente instigavam para isso. Eles não foram educados politicamente para saber o que realmente é direita e o que realmente é de esquerda. Eu acho que a política, você tem o livre-arbítrio para escolher em quem você quer votar, em quem você quer direcionar o seu trabalho, o seu esforço, em quem você tenha simpatia. Só que hoje quando você fala para a pessoa, olha, eu não sou de direita, eu não sou esquerda, eu sou centro, cara, então você está em cima do muro? Eu falei, meu querido, não. Quando você diz que você é uma pessoa do centro, é porque você está aberto para ouvir uma pessoa da esquerda com os anseios, as dificuldades, as necessidades, e da direita, e ali você vai chegar num consenso comum para trazer os dois para um resultado que viabiliza, que facilita e que traz benefício para a comunidade, porque a política não é o benefício próprio. Eu sou um homem que eu venho de Arena, eu venho de MDB, como eu disse para você, onde políticos sentavam, davam tapa na mesa, quebravam mesa, não se agrediam, quebravam mesa, mas saíam dali almoçar juntos, sentar, por quê? Porque chegaram num denominador. E hoje a política, ela precisa ser centralizada no diálogo e não nas agressões. Tem muitas coisas que eu não compactuo com a esquerda, tem muitas coisas que eu não compactuo com a direita radicalizada. Eu como um líder religioso, e quero aproveitar e dizer para o telespectador, para os seus ouvintes, que eu não estou aqui para professar a minha fé. A minha fé eu professo ela lá no meu templo. E muitas das vezes as pessoas estão usando a religiosidade. É muito importante falar sobre isso, porque o que a gente vê de político fazendo campanha em igreja não é brincadeira. Então eu acho assim, foi o primeiro assunto que vocês trouxeram aqui, os dois lados trouxeram isso. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o ser da igreja, estar na igreja durante a vida, durante a sua vida comum, e você ir na igreja durante um período eleitoral. Isso é feio pra caramba. Eu quero te dar um exemplo, se você me permite. Eu acho que assim, a política da solidariedade é a política que todo ser humano pratica. A política cristã é aquilo que nós crescemos, fazemos primeira comunhão, vamos à igreja, aprendemos a rezar com os nossos pais, e aí outros direcionam para as igrejas evangélicas. A nossa fé a gente professa lá dentro. O verdadeiro Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo a quem eu me espelho, a quem eu rezo, a quem eu rogo, a quem na minha casa, no meu templo religioso eu chamo de Oxalá, outros chamam de Alá, outros chamam de Maomé, o nome que quiser dar, mas eu acho que você tem que professar ele com amor, com dedicação, com respeito,
respeito ao livro sagrado que é a Bíblia. Então, se você professa aquilo, você professa lá dentro do seu templo e não aqui. Só que hoje, devido ter grandes redutos e grandes guetos e os interesses financeiros de grandes lideranças, eles levaram a política lá para dentro. Eu conheço pessoas que jamais foram evangélicos e foram para dentro da igreja e começaram a passar perto das pessoas, paz do Senhor, paz do Senhor. O que adianta você carregar uma Bíblia debaixo do braço e uma metralhadora na boca? Eu te cito um exemplo a mim próprio. Eu sou presidente da Federação Espírita Umbanda e Candomblé do Estado de Minas Gerais. São 17.643 centros. 4. Nós somos mais de 600 templos religiosos em Uberlândia. Eu fui em 4, e são 4 que estão comigo, trabalhando comigo. Sentamos, conversamos, não alinhamos políticas de ser feito dentro da religiosidade, porque a política da religião é a solidariedade, é o amor, é o acolhimento e não a exclusão. Eu não posso excluir o preto, eu não posso excluir o homossexual, eu não posso excluir o ladrão, porque se eu for excluir, eu estou indo de contramão ao que o livro sagrado ensina. Que é diferente de política. Completamente. Completamente. O Estado laico é uma evolução humanitária. Com a Revolução Francesa, você deixa para trás o absolutismo, onde era muito confundido o poder absoluto com o poder religioso. Isso foi o que foram as trevas. E hoje os estados que confundem as duas coisas se tornam totalitários, perseguem todas as pessoas que pensam diferente e não tem nenhum pingo de democracia. E sabe que a esquerda e a direita nascem no contexto da Revolução Francesa, onde os representantes parlamentares mais ligados aos pobres, ao povo, ficavam à esquerda, e os ligados aos nobres, aos ricos, ficavam à direita. Então, de certa forma, mantendo assim as devidas diferenças históricas, é um pouco isso. Quem está mais ligado aos anseios populares está à esquerda, quem está ligado mais às estruturas das empresas estão mais à direita. Com relação ao fanatismo ainda, eu quero trazer mais uma questão, que do mesmo jeito que tem o bolsonarista que chora, mata e morre por conta do Bolsonaro, tem também o petista fanático, o cara que gosta, que chora. Eu mesmo conheço muita gente, não estou falando que mata e morre, velho, mas tem o petista também fanático. Você acha que isso é ruim também no PT? Eu acho que não é saudável fazer uma dicotomia entre petista e bolsonarista. O bolsonarista, aquele que foi quebrar o Congresso, não existe paralelo do lado de cá. Nem no PSOL, nem no PCO, não existe pessoas que defendem fazer o que fizeram. E não é à toa que todos os poderes se organizaram no dia seguinte para poder dar uma resposta democrática. Então, que existem petistas que igual torce para o Corinthians, igual torce para o Palmeiras, e você faz uma campanha emocionada, tem. Agora, não tem petistas que quer excluir o outro, que quer eliminar o outro, que tem muito do lado de lá. Eu vou fazer uma introdução agora de uma análise política pessoal minha a respeito daquele dia. Tudo bem, o fato, nenhum de vocês aqui, nenhum político no mundo vai falar que concorda, ou todo mundo vai criticar, porque é um fato realmente criticável que aconteceu na Câmara dos Deputados e tudo que. Mas politicamente, o Lula pegou um país desorganizado, onde os poderes não se dão, entendeu? Não se dão. Congresso para um lado, Senado para o outro, a Supremo Tribunal Federal para o outro. Precisa de alguma coisa para juntar, para sentar politicamente, porque querendo ou não, politicamente, o Lula tem mais habilidade que o Bolsonaro, politicamente. E aí me vem aquele fato que aconteceu, aquela invasão. Não estou dizendo que o PT foi a favor, nem que induziu, ou que o Bolsonaro, nada disso. Estou falando que o fato que o Lula precisava para juntar, a primeira oportunidade que ele teve, não foi a segunda nem a terceira, a primeira oportunidade que o Lula teve, ele trouxe todo mundo e juntou. Politicamente, para o Lula, aquele fato foi bom. Mas aquilo ali foi um estupim para explodir o que os nossos poderes precisavam já ter sido feitos lá atrás. Eu te dou um exemplo, Gilberto. Eu assumi a presidência da República, a primeira coisa que eu faria, tendo a experiência como ex-militar, com o judiciário, porque sempre trabalhei nisso aí,
eu, Gilberto, eu juntaria os poderes, eu sentaria, olha, nós temos que mudar. O Brasil, nós estamos tendo aí um alto índice no tráfico, no latrocínio, no homicídio. Então, o Brasil está escrachado em relação a isso. Olha, eu estou assumindo como presidente, vamos chamar o STF, vamos chamar a Câmara de Deputados, vamos chamar a Câmara de Senadores, vamos chamar a OAB. Traz as Forças Armadas. Faria uma reunião com todos, ó, nós precisamos mudar a história do Brasil. E eu estou aqui com a caneta, eu sou o autor dessa história, estou chamando vocês para participar porque nós precisamos. Porque não precisava ter um fato específico. Não, justo, não precisaria acontecer isso aí. O diálogo. Não adianta eu chegar numa instituição, eu chegar aqui na Câmara, pegar os meus irmãos de Câmara e agredir eles. É eu chegar e agredir o prefeito, é eu chegar e agredir o Ministério Público. Eu tenho que estender. Uma bomba, depois a gente conversa. Isso. Não adianta eu soltar uma bomba, eu me explodir e depois eu querer juntar os cacos. Porque no Brasil, veja bem, ninguém nasce odiando ninguém. Não. Em lugar nenhum, ninguém nasce odiando ninguém. Então, são estigados. A gente vê as pessoas aí hoje nas redes sociais falando mal do PT, falando mal do bolsonarismo, falando mal do Odelmo, falando mal de mim, falando mal de você, sem te conhecer, sem saber quem você é, sem conhecer a sua história. Então, eu acho que aquilo que aconteceu, o maior cabo eleitoral do Lula foi as ações do Bolsonaro e das pessoas que o cercavam. O que aconteceu dia 8 foi uma evolução do que vem acontecendo desde 2013. Aquelas manifestações que ocorreram, elas chegaram perto de fazer isso, as pessoas até culparam o Congresso Nacional, e aquilo despertou nas pessoas alguns sentimentos bons e alguns sentimentos ruins. Porque no fundo, a tripartição dos poderes é para segurar o instinto humano, que tem muito de impulsos de violência, de sexo, de poder. E você tem que limitar esses instintos que são muito perigosos. E se o Estado ele cai, esses instintos pode provocar uma guerra de todos contra todos. Quando é que isso começa, na minha opinião, balançar e ter problema nos poderes? Com o impeachment da Dilma. Foi um impeachment que aconteceu sem um crime de responsabilidade, e a maioria das pessoas sabia que não tinha. Aí, só porque cumpriram os ritos adequados, ela foi impeachmentada. Depois prenderam o Lula sem prova. E existem alguns princípios que não protegem o PT, nem o PCdoB, nem o Bolsonaro agora. São princípios que a humanidade construiu, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Todos esses princípios foram mitigados ou esquecidos para botar o Lula na cadeia. Inclusive, o Moro chegou a botar escutas no escritório de advocacia do Lula, enquanto conversava com a acusação. Dá a impressão seguinte, para quem acha que o Lula é ladrão, não tem que fazer isso mesmo, passa e resolve. Só que isso vai quebrando os pilares da democracia e pode chegar num ponto onde até quem ocupou o Congresso, até aquele que consegue dar um golpe, um começa a matar o outro, igual já aconteceu na história. Na Revolução Francesa tem a fase do terror. Fizeram a revolução e um matando todo mundo. Por isso que garantir as instituições é o primeiro passo para avançar nas questões sociais. Vira uma loucura política, né? Não, hoje essa política, eu te dou exemplos dentro da minha família. Minha família é super unida, minha família é como um elo de corrente. E depois que veio essa política desses últimos 4 anos, meu amigo, virou uma coisa de louco. Quantas famílias foram dilaceradas por isso? Quantas? Por causa dessa ganância partidária. Porque isso é uma ganância partidária. Quantos aconteceram? E hoje, é o que eu continuo insistindo e batendo nessa tecla. A política tem que ser um diálogo. Eu não tenho que aceitar as convicções, mas eu tenho que te ouvir e te respeitar. Eu não vou chegar dentro de uma plenária onde eu sou o homem da caneta, onde eu estudei para isso, onde eu lutei para isso, onde eu trouxe lá 1.836 votos da minha comunidade, hoje representando os 800 mil moradores dentro da cidade de Belém, que para mim também já tem mais de 1 milhão, e eu espero que eu tenho quase certeza que isso, e nós batemos aí nessa tecla de 800 mil, eu tenho que representar não só aqueles que votaram em mim, mas é a cidade. Porque tem esse circular, né? Tem muito circular. Com relação à cidade de Uberlândia, nós temos um prefeito hoje que ele tem uma aprovação razoavelmente boa, né, para uma cidade dessa daqui, muita gente gosta do Odelmo. Como é que você vê aí esses próximos 2 anos aí, essas articulações para fazer
talvez o Paulo Sérgio como um possível sucessor. Do outro lado, eu perguntei para Dandara no talk sobre se o PT tinha, o que o PT pensava para Uberlândia, se tinha ou não uma ideia. Ela falou que faz o que o partido pedir. Se o partido pedir, ela é candidata. Como é que você pensa? O que você pensa sobre isso e depois o senhor também? Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito sincero e eu falo com o coração. Eu falo muito com o coração. Eu, como presidente de associação de moradores, eu peguei um bairro Luizotti de Freitas completamente abandonado, inclusive a mandos políticos, interesses políticos que tinham ali dentro. Chegavam, captavam seus votos, viravam as costas e embora, abandonavam o nosso bairro. Eu peguei um bairro completamente abandonado e quem me estendeu a mão, eu bati a porta para pedir esse apoio. E quem me estendeu a mão para mudar a história do bairro Luizotti de Freitas foi o prefeito Adelmo. E nós mudamos a história do bairro Luizotti de Freitas. Não só do bairro Luizotti de Freitas, mas o bairro Luizotti de Freitas e adjacentes. Por quê? As pessoas vendo o trabalho que eu fiz dentro da comunidade do bairro, com o apoio do município, com o apoio do executivo, as outras associações me procuraram para que eu me tornasse um vice-presidente do SEC, que é todas as associações. Então, eu vejo ele como um homem de muita luta, porque eu, como presidente de associação, eu não dormia, eu não tinha sossego em cuidar de uma comunidade de 100 mil habitantes. Imagina cuidar de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, e você tem que acudir a tudo e a todos. Eu respeito muito o trabalho dele, eu estarei na base, mas deixei bem claro para ele também, sentando, o que eu tiver que cobrar para a minha comunidade, eu vou cobrar. O que eu tiver que cobrar para a comunidade carente, eu vou cobrar para a comunidade carente, porque ele aceita ouvir as reivindicações. E eu agradeço muito a Ana Paula por isso, porque ela era essa interlocutora. Eu procurava a secretária de governo, porque nem sempre o prefeito tinha como nos ouvir por causa da sua correria, mas eu chegava com ela com os ofícios. Ela sentava, nos ouvia, olha, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Te dou exemplo agora, essa reforma da UAI Luizotti com os 2 milhões de reais, doutor Higino. Eu trouxe isso para ela, porque nós criamos o Conselho de Saúde dentro da comunidade do bairro Luizotti de Freitas. A nossa UAI, ela atende não só o bairro Luizotti, mas toda a adjacência. Isso sem falar em pacientes que vêm de outros lugares para serem atendidos lá. Então a nossa comunidade, ela é carente do espaço e das condições humanitárias para atendimento. Falei com ela lá atrás, cheguei, agora saiu. E tem os ofícios provando isso aí. O que o senhor acha dessa gestão e como é que vai ser aí nos próximos 2 anos? Não, cada ponto de vista é vista de um ponto, né? Isso. Do ponto de vista que eu vejo o Adelmo, ele é o pior prefeito da história de Uberlândia. Ele fechou a Secretaria de Habitação, ele despejou várias famílias de sem teto sem dar nenhum tipo de alternativa, ele não recebe movimento popular, ele só faz viaduto, não tem investimento na periferia. Por outro lado, e aí já te respondendo a pergunta, o PT deve ter um candidato a prefeito, porque quando o Gilmar foi prefeito, o Dom Almir, a região do Almir foi asfaltada e botou esgoto, no Morada Nova o Gilmar botou esgoto, o Gilmar fez 14 escolas, o Gilmar também asfaltou 12 ruas ali no Lagoinha, mais de 10 mil casas populares. Então o PT tem a obrigação de ter um candidato para voltar a fazer o município investindo para os mais pobres. Então, assim, do meu ponto de vista, eu não consegui enxergar qualidades no Adelmo. O que ele tem feito muito é investir na Zona Sul. Ele faz viaduto, aí sai na mídia, ele investe mais de 100 milhões agora do DEMAI para beneficiar os empresários daqui da Zona Norte, enquanto os empresários da Zona Leste teve que pagar mais de 100 milhões. Então eu penso que ele administra para poucas pessoas. Mas veja bem, dando só uma resposta do doutor Gino, se ele me permite. Claro. Política é isso aí. Mas eu acho que a essência do negócio é isso. A essência do negócio é isso. Nós temos que conversar. Uberlândia, eu ouvi o doutor Gino e a gente faz aquela análise. Poxa, se Uberlândia nós temos aqui mais de 200 bairros, ligando leste a oeste, norte a sul. Essa mobilidade, essa criação de viadutos dentro da cidade de Uberlândia é necessária, porque senão São Paulo não seria como é, Brasília não seria como é. A gente precisa dessa interligação. Eu quero dar como exemplo um auto-socorro. Um corpo de bombeiro pega uma pessoa com grau de ferimentos que ele não pode ser atendido na UAI Planalto e no UAI Luizotti. Com essa criação do viaduto que foi feito na Rondon Pacheco, para acessibilidade, para viabilizar essa mobilidade para chegar até a universidade ou um hospital de alto complexo, isso é necessário. Para o morador vir, sair do Luizotti de Freitas para chegar até a Câmara, é necessário. Então esses viadutos na cidade de Uberlândia, ela é necessária. E o doutor falou uma coisa muito importante. Na época do governo passado,
no governo Pimentel, que foi o governo do PT, do governo do Gilmar, que ele foi governador do estado de Minas, nós tivemos um problema sério na cidade de Uberlândia porque o governo deixou de repassar 128 milhões de reais. E eu, como presidente do Conselho de Saúde, nós fizemos aqui uma abaixo-assinado, juntando todos os conselhos nossos, para mandar isso para Belo Horizonte para cobrar. Então, houve esse desentrever. Eu já entrevistei algumas personalidades da esquerda, a Dandara, o Murilo. O Murilo, inclusive, foi secretário do Gilmar, mas não defendeu o Gilmar. Não falou que o Gilmar fez uma gestão razoável. Você defendeu. Você falou. Entendeu? Eu gostaria que você falasse mais sobre essa gestão do Gilmar. Qual que é a diferença dela? Porque eu também entrevistei o Gilmar. E falando, só complementando a pergunta, falando de Gilmar, eu trouxe essa questão para ele que o que a gente ouve das pessoas. Gilmar como deputado, foda, muito bom. Um baita deputado, como prefeito, mais ou menos. Perguntei isso para ele, se ele percebia essa visão do povo. Ele falou que realmente muita gente chega nele e fala sobre isso. Mas você defendeu. Eu defendi e apresenta as obras que ele fez. Eu penso que o Homo sapiens, o ser humano, é muito de ideias. E as ideias, hoje, elas estão muito corrompidas por WhatsApp, por mentiraiada. Agora, falar assim, o Gilmar não fez nada. As 10 mil casas, Pequis e Monte Bron é nada. 10 mil famílias com moradia. O Dom Almiro, Prosperidade, Joana d'Arc estava abandonado, era terra, sem esgoto, ele botou esgoto. Morada Nova, ele botou esgoto, ele fez 14 escolas, quase acabou com o déficit de creche. Falando em temas polêmicos ainda, existem alguns temas como CAC, banheiro unissex, agora tem a tal do gênero neutro. Como é que você enxerga esses temas aí? Só pra gente trazer essa última discussão. Ontem, um dos vereadores me atacou porque eu usei o termo todes. E vou continuar usando. A minha luta principal é reforma agrária, agricultura familiar, sem teto. Agora, a minha filha contou uma história que eu quero repetir aqui. Ela tinha uma amiga no Nacional que fazia cursinho com ela, só que ela nasceu no corpo de menino. Mas era uma menina. E ela não ia no banheiro, por 5 horas ela segurava. E essa menina muito inteligente foi para a faculdade, fazendo curso, não sei se é direito, qual curso que ela fez, só que ela não aguentou a pressão social e suicidou. Agora, então, para mim, as pessoas, elas nascem com uma orientação sexual que tem que ser respeitada. Então, você falar todos, só todos, você exclui um monte de gente. Nós temos que incluir, acolher, que é isso que manda o cristianismo. Agora, o CAC, talvez tenha algumas demandas de atiradores profissionais que merecem ser escutados. Eu escutei algumas críticas. Agora, se autorizar que qualquer pessoa use arma para andar para cima e para baixo, estimulando a violência, nós somos contra. E tirar de todo mundo? Não, a partir do mês que vem já não tem mais... Não, acho que nesse momento precisa. Porque na região de Santa Mônica tem 3 clubes de tiro. Você tem que dar uma suspendida para depois discutir. A seriedade vem com você dar uma interrompida. Ninguém quer todo mundo armado, ainda mais nessa loucura ideológica que está por aí. O banheiro unissex, teve aí um projeto, teve uma votação do projeto aqui. No meu gabinete tem um banheiro unissex. Todo mundo pode usar o mesmo, no seu também tem. Isso aí é uma bobagem, uma ficção. Na minha casa todo mundo... O que é banheiro unissex? As 2 pessoas usam. Agora... Pois é, mas num lugar público, por exemplo... E como é que faz a pessoa que é transgênero? Deixa eu ver como funciona isso na prática. Não, primeiro que eu nunca vi. É uma discussão que não é do meu dia a dia. Eu penso, para essa amiga da minha filha, não seria legal que o Nacional tivesse um banheiro de meninas, de meninos, e um banheiro que permitisse o uso coletivo? Porque o que dá a impressão... é o seguinte, e isso é importante a gente explicar para o povo, que a impressão que o povo tem é de que não, vai ter só o banheiro unissex. A ideia é só o banheiro unissex, é não ter o masculino, não ter o feminino e ter só o unissex. Assim, eu não sou do dia a dia essa discussão, mas depois que a minha filha contou, e foi essa semana, minha filha que eu amo muito, ela falou, pai, você tem que se preocupar também com todo mundo. Eu acho que seria necessário, pode ter de meninas, de meninos e ter um banheiro igual tem no meu gabinete, no seu não tem? As mulheres, os homens. O que você pensa disso? Isso é um tema que, assim... polêmico. Mas é muito polêmico. É muito polêmico. Como o doutor Higino falou, na minha casa, usei eu, minha esposa, minha filha, meu filho que é gay. Não existe esse problema na minha casa. Agora, em termos estudantis, em termos acadêmicos, eu ainda não vi para poder discutir um tempo e falar assim, não, eu não aceito isso aí, quem sou eu para julgar? Cada um tem suas necessidades fisiológicas, eu acho que dentro de um respeito, cada um faz aquilo que quer.
cada um faz aquilo que quer da sua vida, da sua opção sexual, da sua etnia religiosa, cada um escuta aquilo que quer. Eu ainda não vi isso acontecer, e a gente vê que, eu vou dar um exemplo. Criaram uma cartilha no passado, uma cartilha fake, falando que as pessoas, mais polêmica do que aos extremos, que era o kit gay. Eu acho o seguinte, educação sexual nós damos para os nossos filhos nas nossas casas desde que eles começam a puberdade. Criança pequena, olha, isso é aqui, o pai, mãe, aquela educação é feita lá. Essa educação, eu tinha certeza absoluta que ela não ia sair até as escolas, mas criaram esse kit gay. Então é uma discussão polêmica e eu, sinceramente, a gente vai ter que estudar muito em relação a isso aí, botar os nossos neurônios para trabalhar em relação a isso aí, e eu tenho certeza absoluta que com o decorrer da carruagem, gente, olha as coisas piores que a gente vê acontecer em relação aos CACs. Eu acho que toda pessoa capacitada psicologicamente, ele pode tirar o seu CAC. Psicologicamente, desde que ele seja um praticante, um esportista. Eu sou contra a caça, eu tenho CAC. Você é contra a caça? Eu sou contra. Essa caça predatória, as pessoas vão ali, matam a paca, que nós estamos em extinção, eu sou contra. A capivara, igual está tendo demais, desde que ela regulamentada, não sou contra. Mas aí nós temos uma questão, a gente não pode prolongar muito, depois a gente pode fazer no tal. Mas aí nós temos um problema do javali. O javali, eu consigo entender, porque eu sou produtor rural também, eu tenho a minha produtor rural, eu tenho o meu sítio, são 3 alqueires que é meu, e eu tenho vizinhos meus lá que os javalis destruíram a plantação dele, que era pequena, era 4 alqueires que ele tinha plantado para cuidar da família deles, o javali destruiu. Então, nesses termos, eu sou a favor. Só que o CAC, nesses últimos 4 anos, pessoas alheias, pessoas ilícitas, usaram muito de laranjas para comprar um fuzil. Cara, se eu não estou dando conta de comprar um alimento para pôr na minha casa, eu reclamo do preço da cesta básica, eu reclamo do preço da gasolina, eu reclamo do preço do combustível, eu reclamo do imposto que eu pago, e por que eu vou pagar R$25 numa bala de fuzil? Sendo que eu não tenho condições de fazer isso aí, vou comprar um fuzil de 30 mil, de 40 mil. O brasileiro, isso vai acontecer. Eu sou completamente contra essas pessoas comprarem essas armas pesadas. Fuzil, eu vou fazer o que com fuzil? Só para ter ele na minha casa? Eu vou facilitar qualquer jovem chegar. Olha o alto índice de suicídio que aconteceu depois desses CACs para pessoas não conceituadas, uma pessoa que tem o seu psicológico afetado. E o brasileiro hoje, você sabe que ele é igual a Ferrari, ele vai de 0 a 100 em 2 segundos. Então isso aí tem que ser muito estudado. Sou a favor, sim. O brasileiro vai de 0 a 100 muito Ele vai de 0 a 100 em 2 segundos, então é igual a Ferrari. Então, eu acho que sim, permite sim os clubes de tiro, permite-se os CACs, mas para as pessoas conceituadas, isso aí tem que ser mais organizado, mais fiscalizado. Queria agradecer e deixar o espaço aberto para você falar com o povo. Muito obrigado, viu? Enriqueceu, acho que os dois enriqueceu demais o tal. Eu que quero agradecer, dizer que meu gabinete está aberto para você e para todo mundo de Uberlândia. Nós vamos lutar contra a fome, pela agricultura familiar, pela regularização fundiária, e pedir muito a Deus que dê sabedoria para nós dois trabalharmos juntos pelo bem de Uberlândia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a você a oportunidade da gente estar aqui, podendo expressar um pouco do nosso trabalho. Eu sei que algumas pessoas, eles são radicais, eles irão contra, mas é uma política que a gente trabalha desde quando a gente é jovem. Nós vamos ouvir sim as partes. O gabinete 12 da Câmara de Vereadores, que hoje o Gilberto Rezende estará aberto para toda a comunidade de Uberlândia, independente da sua religiosidade, do seu gênero, da sua cor. Nós estaremos lá para atender a tudo e a todos. E eu espero em Deus e na espiritualidade que a gente tenha. Não vai usar o gênero neutro, não? Não, eu não vou usar, porque isso aí ontem, o meu irmão aqui, o meu amigo aqui ontem quase apanhou. E vou ser muito sincero, eu uso ele nas minhas palestras, sim. Porque eu sou uma pessoa que eu respeito a opinião de todo mundo. Cada um é aquilo que ele quer ser. Agora, eu posso ser uma pessoa muito consciente em dizer o seguinte: o amor de Deus, ele prevalece na união e não na guerra. E é isso que nós vamos fazer dentro do nosso gabinete. Estamos aqui para trabalhar para o povo. Eu não estou aqui para trabalhar só para os meus interesses. Muito bem, agradecer o doutor Gino, agradecer o Gilberto Rezende, agradecer você que ficou com a gente até aqui, meus queridos. Acompanhe a entrevista toda, acompanhe todas as outras entrevistas. A gente vai deixar o link aí do ladinho aí para você. Esse e muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.